parte hospitalar e aprendendo essa parte de medicina nuclear. E aí o que? Ele pediu vários trabalhos, porque ele falou assim, essas áreas vocês não vão encontrar aqui na faculdade. Então, a ideia desse trabalho, a gente está tendo a oportunidade de ouvir você e levar para os nossos colegas para tentar influenciá-los, talvez atraí-los, encorajá-los. Tem área de estágio. Isso mesmo. Tá. Porque se você não conhece, logo você não vai buscar uma coisa que você não conhece, né? Sim. Então, assim, a nossa ideia é tentar trazer o máximo de informação possível para apresentar essa área para eles, para tentar convencê-los, talvez, de ir para essa área. Porque a gente estava começando a conversa aqui, eu já fui emendando com outras coisas que eu digo que as palavras têm poder. No meu primeiro período de farmácia, eu tinha física aplicada à farmácia e o professor pediu para fazer um trabalho sobre métodos de separação de misturas. O que caiu para o meu grupo fazer foi cromatografia. E eu fui atrás de tudo, com todos os modelos de cromatografia. O que é o gerador hoje? Um sistema cromatográfico. Quais são os principais controles de qualidade que a gente faz lá dentro de cromatografia? Camada delgada de coluna. E aí, quando eu estudei, falei para vocês que eu fiz farmácia na faculdade, na UFMG, na Federal de Minas Gerais, que tem um dos órgãos da CENEM lá dentro, que é o CDTN, o Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Nucleares, né? Mas dentro do próprio prédio da farmácia, influenciado, é claro, pela presença do CDTN dentro da universidade, do campus, a gente tinha as disciplinas, tem uma equipe muito boa, que é o professor Walter, a Simone, são pessoas muito conhecidas na área, que desenvolveram esse projeto de ter as disciplinas, de tocar o curso. E lá também, no Hospital das Clínicas, tem medicina nuclear, no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. E quando eu fui fazer a disciplina, porque era uma disciplina obrigatória de quem fazia análises clínicas, eu falei, gente, eu gostei dessa área. Se eu me formasse e trabalhasse, mesmo sabendo na época, eu falava assim, todo mundo falava que eu ganhava pouco, eu seria realizada, uma área que eu me interessei muito dentro das análises clínicas, porque eu não me via trabalhando com parasitologia, as outras coisas da análise clínica. Eu gostava muito de imuno, mas também gostava mais da parte laboratorial, não gostava muito do roteiro do curso. E por essa área eu me encantei. Quando eu me formei, cadastrei currículo na Cato, nessas bases de currículo que todo mundo conhece, e tinha uma pré-entrevista para uma vaga lá. Conhece radiofármaco? Sim. Quem que conhecia naquela época? Farmacêutico formado. Então eu tive uma oportunidade por conhecer a área e por ter uma experiência durante a graduação, mas eu não tinha experiência de rotina clínica, né? Acompanhei o Hospital das Clínicas, fiz estágio voluntário na época para ver a rotina do meu serviço de medicina nuclear, mas eu não tinha, eu era recém-formada e tive a oportunidade de ir lá, principalmente por conhecer a área, por já ter uma certa bagagem, saber com o que eu estava lidando. E nessa época não existia a obrigatoriedade ainda de ter uma especialização nessa área, porque hoje em dia já existe legislação para isso, né? Me conta como é que foi essa parte de especialização e de seu crescimento. Aí eu fui trabalhar para a indústria, esse processo seletivo era da indústria, a primeira indústria de radiofármaco privada do Brasil, que ela produzia a parte que a gente chama fria do radiofármaco, que são essas moléculas que eu falei para vocês, não a parte radioativa, tá? Que são ampolas de medicamento liofilizado, como qualquer um outro que a gente vê no hospital, tá? Só que a partir do momento que eu preparo ele junto com o Tecness ou com o elemento radioativo, eu torno ele o radiofármaco apto para uso. Aí eu fui trabalhar para a indústria. E aí, nessa época foi quando teve a transição dessas legislações, né? A obrigatoriedade de fazer das boas práticas de manipulação nos serviços de medicina nuclear, as boas práticas de fabricação, o registro dos radiofármacos. E começaram a surgir cursos, né, de especialização. Eu já tinha disciplinas, mas realmente eu não tinha especialização. E na época abriu a primeira turma do Einstein, porque o Einstein foi um dos primeiros a modernizar a radiofarmácia dele, e realmente adequar todas essas boas práticas, até o certificado de boas práticas de manipulação. Eles têm uma estrutura excelente até hoje. E eu fiz a segunda turma deles. A primeira eu não consegui, fiz a segunda, porque a primeira foi mais para a equipe deles interna, para formação e especialização da equipe interna deles. Porque eles também tinham biomédicos na manipulação e migraram para a equipe de farmácia dedicada.
E aí eles fizeram mais para capacitação da própria equipe. A primeira turma, na segunda turma eu consegui. Ia de 15 em 15 dias para São Paulo. Trabalhando já também. Aqui em Brasília? Já trabalhando em Brasília e fazendo uma outra pós-graduação em hospitalar. Então eu fiz as duas simultâneas. Uma mensal, a outra quinzenal em São Paulo. E deu certo. Né? Durou quanto tempo? 1 ano e meio, mais ou menos. E aí hoje, pelo nosso conselho também é exigido que tenha a habilitação, né? E aí a habilitação você pode conseguir por prova de título, por pós-graduação ou por comprovar tempo de experiência, né? Porque aí as pessoas que já trabalhavam antes conseguem comprovar tempo de experiência. Mas para quem está entrando agora precisa realmente da especialização. E aí uma boa maneira de vocês conseguirem ir aprendendo um pouco para saber se gostam ou não e investir talvez, né, numa pós-graduação é estágio. Hoje eu sei que tem alguns centros que tem estagiário. Aqui em Brasília o IMEB tem, que eu comecei o programa lá, então eles aceitam estagiários. A partir de acho que do 5º ou do 6º, mas aí teria que certificar, assim, mas eles têm. O Núcleos teve um programa há um tempo também. O Núcleos é um outro serviço de medicina nuclear que tem aqui em Brasília. E no Sírio, recentemente, a gente tem a residência, mas a residência é em São Paulo, a residência em oncologia. E aí quem participa da residência em oncologia tem a oportunidade de ter vivência aqui na medicina nuclear, porque é uma área afim da oncologia, tá? Mas não é dedicado à radiofarmácia não, é uma residência em oncologia, tá? Foi assim que eu cheguei aqui, e aí migrei da indústria direto para as clínicas de medicina nuclear e fiquei lá de 2013 até 2016, mais 3 anos. No final de 2016 e início de 2017 eu vim para o Sírio. Fiquei 1 ano só na oncologia e depois fui me dividindo entre oncologia e aqui, quando a demanda daqui foi aumentando, quando o conselho exigiu que tivesse farmacêutico aqui também, né? Por conta da manipulação. E agora eu tô só aqui. O Sírio é referência nessa área aqui em Brasília, nessa área de radiofármacos, de diagnósticos e do tratamento? Do diagnóstico e do tratamento, sim, mas hoje a gente só tem o PET, né? Então a gente não tem a medicina nuclear completa ainda, porque o hospital é recente, né? Aqui em Brasília, então a gente só tem o PET-CT, que é mais voltado para a área de oncologia mesmo. Então, dizer que a gente é referência nessa área. O Dr. Marcos Griponon, que é o médico que passou aqui, ele é o nosso titular do serviço. Ele veio do Vilas Boas. Ele formou a residência dele em medicina nuclear no Sírio de São Paulo. Então, é uma pessoa que é bem conhecida também. E a gente recebe muitos pacientes de fora, de outros estados, ou mesmo daqui, para poder vir fazer exame com a gente. A estrutura que a gente tem aqui é realmente uma estrutura que você não vê em qualquer lugar. Você tinha uma pergunta para fazer? Sim, na verdade, o que é a radiofarmácia? Como e onde surgiu? Como e onde surgiu, na verdade, ela já existe há muito tempo, né? A Marie Curie, junto com Henri Becquerel, foram os descobridores da radiação lá em 1901, 1890 e alguma coisa, né? Eles descobriram o raio-x, depois descobriram a radioatividade. Ali eles já conseguiram descobrir uma maneira de fazer raio-x e já descobriram naquela época o iodo para algumas coisas, mas e também assim não sabiam tudo que aquilo era capaz. Então não era um radiofármaco em si, né? Mas tudo começou ali. Então, teoricamente, se a gente for analisar uma linha do tempo, é uma ciência recente, considerando com outras, né? Mas considerando o Brasil, acho que foi na década de 40, 50 que a gente começou a ter radiofarmácia aqui no Brasil, tá? Com o surgimento do IPEM, né? Com o surgimento, acho que tem até algumas fotos antigas aqui para mostrar. Porque como era antes. Já tem um tempo que ela surgiu, né? Mas agora no Brasil
Eu acho que tem menos tempo que Que no atua, mundo, né? com certeza. Aí, na ressonância, Acho que cara, não vai estar aqui nessa apresentação, não. esse aqui, o Deixa eu ver. segundo, ele tem um movimento de sinal todo. Que aí eu tenho uma que eu tenho certinho a linha aqui para falar para vocês. Você vê também toda a vesícula e você vê essa lesão aqui, que imagina que seja lesão. Fala, tu tem ideia assim, mais ou menos de quantos radiofármacos a gente tem atualmente, assim, que existem atualmente ou que a gente manipula atualmente? Olha, no Brasil, disponíveis aqui, a gente tem entre uns 30 e 60. É essa média. Não dá para precisar, é muito. Muito. Mas no mundo tem mais ainda. É porque tem tecnologias que ainda não chegaram para a gente, ainda não são disponíveis aqui, ou estão apenas no campo da pesquisa. Entendi. Tá? Deixa eu te perguntar outra coisa. Por exemplo, o radiofármaco, você tinha falado sobre radiofármaco frio, alguma coisa assim? Isso. Porque eu tinha falado para ela que eu pensei que radiofármaco era só, a gente só conseguia manipular ele próximo da hora do uso ali, porque do decaimento. Então a gente tem Não necessariamente. O iodo 131, por exemplo, a meia-vida dele é de 8 dias. Então ele é um radiofármaco que eu consigo preparar antes. Se eu tiver estabilidade microbiológica, né, dependendo da via que ele fosse administrado, se for via oral, por exemplo, a estabilidade, a validade dele é maior, né? Então eu consigo, como a meia-vida física dele é de 8 dias, eu consigo preparar dias antes e deixar, se eu tenho já a prescrição do paciente, tudo certinho no prontuário dele, eu consigo deixar a dose preparada já. Mas na maioria das vezes, realmente, o preparo é uma corrida contra o tempo. Caralho, não é legal. No PET, por exemplo, a gente utiliza radiofármacos de meia-vida curta. O flúor, que é o que é marcado a molécula de glicose, a meia-vida dele é de 109 minutos. Ou seja, não dá 2 horas, né? Não chega a 2 horas. E o galho 68, que foi esse que eu acabei de instalar um novo gerador ali, a meia-vida dele é de 68 minutos. Então você administra e corre pra máquina? Não, eu consigo, depende da dose, né? Porque aí vai ter metade mais ou menos naquele tempo. Em média, tanto pro flúor quanto pro galho, a gente faz imagens 1 hora depois. Mas o preparo dos radiofármacos de galho, por exemplo, demora 1 hora, 1 hora e meia. É uma meia-vida. Então eu perdi metade da minha produção só pela meia-vida, entendeu? É uma corrida contra o tempo e a gente tem que desenvolver, quem está lá dentro tem que saber o que está fazendo para desenvolver a habilidade, porque a habilidade só vem quando você faz repetidas vezes e conhecendo todo o processo, né? Como tudo na vida e como toda a profissão, né? Exatamente. Então, aqui eu vou ter, breve histórico. Então, injetável em seres humanos, primeiro uso de radionuclídeo em humanos, 1927. Mas era uma solução injetável. A primeira administração. Pode focar nela que a gente. Depois eu mando qualquer coisa a apresentação para vocês. Primeira administração de iodo, 1946, para tratamento de tireoide. Então, ou seja, é bem recente, né? Em 50 foi que chegou também, acho que aqui no Brasil, 59, desculpa, que chegou no Brasil, tá? Então é bem recente mesmo, se a gente for considerar comparando com outras ciências, né, com outras áreas da medicina. E aqui fotos de imagens antigas, as pessoas sem touca, sem luva, galera dobrado, as boas práticas eram outras, porque nessa época a preocupação era basicamente a proteção radiológica e olha lá, do ponto de vista sanitário não existia. E aí, hoje a gente tem uma imagem que é mais ou menos... E você faz a avaliação da glândula com acrílico, entendeu? Posiciona os dois. Porque assim, aqui tá na outra apresentação. Mas é a cabine de segurança biológica, eu vou mostrar para vocês a área que vocês peguem as imagens daqui. Para eu mostrar essa parte para vocês que a gente estava falando, só para vocês... Eu acho que esse é o caso que se tiver algo... Então, como eu falei para vocês, o radiofármaco ele pode ser apenas um radioisótopo, no caso do iodo, ou ele pode ser um radioisótopo unido a um fármaco. E aí, essa parte aqui a gente fala onde não tem radiação, é o frio, e onde tem muita radiação, quente, tá? Então, a gente junta um fármaco frio
com um radioisótopo, tornando ele um radiofármaco. E essa molécula que a gente chama de carreador, porque é ele que vai levar para o órgão-alvo que eu quero, para o tecido-alvo que eu quero analisar, né? Mas quem é o emissor da radiação que vai tratar ou permitir a aquisição das imagens é o elemento radioativo, tá? Esse aqui, só para ilustrar, é um gerador de tecnésio. E aqui é a molécula do cestamib, que é o radiofármaco que é muito utilizado na medicina nuclear para cintilografia cardíaca, tá? Legal, então o radiofármaco ele não é radioativo, ele não é radioativo, ele simplesmente ele leva. Você falou que... Nesse caso, mas por exemplo, o iodo 131, que ele já é radioativo e eu não preciso ligar ele com nenhuma molécula, ele já é o radiofármaco. Entendeu? Então, o nome radiofármaco pode se referir tanto ao quente quanto ao frio. Perfeitamente. Tanto que na legislação da Anvisa, na parte de conceito, você vai ver que ele considera o fármaco frio como radiofármaco. Entendi. Porque você não faz o radiofármaco sem ele. Entendi. Entendeu? Ele é um componente ali e você não usa sem ele. Tá bom? E aí existem 3 tipos de radiofarmácia. A indústria, que produz esses kits frios, que produz o radioisótopo e manda pra gente. Ou que já produz o radiofármaco pronto, que é, por exemplo, o iodo é produzido em reator nuclear. Eu não consigo produzir ele aqui nem no ciclo, então eu compro ele pronto da indústria. Eu apenas fraciono as doses de acordo com os pacientes aqui, tá? De acordo com o tratamento desse. O flúor, o FDG, que é a glicose marcada com flúor também, eu recebo ele pronto da indústria. O que eu faço é fracionar, mantendo as boas práticas, para cada paciente, de acordo com o peso e o horário que vai ser administrado. A radiofarmácia centralizada. Existe uma no Brasil hoje, já existiu mais de uma, no momento a gente só está com uma em operação, mas tem mais sendo construídas, que é em São Paulo. Qual que é o objetivo dela? Ela compra da indústria os insumos, ela produz e vende a dose unitária pronta para as radiofarmácias hospitalares. Então, por exemplo, os serviços que são pequenos, é só apertar serviços do interior, serviços que são muito pequenos, que ainda não é rentável, às vezes, comprar um kit que você faria 10, 15 pacientes e ele só tem a agenda de um no começo, ele compra a dose pronta, só uma dose da radiofarmácia centralizada. Ela já vai na seringuinha ou no frasco pronto com a quantidade para aquele paciente, aquele horário, tá? Então, a radiofarmácia é como se fosse uma central de manipulação que vende em larga escala, tá? Mas existe esse objetivo da comercialização, né? E a hospitalar somos nós aqui, a radiofarmácia que produz ou prepara, termina o preparo do radiofármaco que veio da indústria aqui para uso próprio, tá? Que é o caso aqui dos serviços de medicina nuclear, tá? Aqui tem uma outra, a questão de se é ou não medicamento, né? A legislação, a lei 5991 de 73, que define, né, algumas áreas da área de farmácia, ela define o que é medicamento, é uma norma do Ministério da Saúde. É todo produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. E nós temos tudo isso. Temos radiofármacos com finalidade curativa, paliativa e de diagnóstico. Então, ele é medicamento, sim. O que é uma característica importante do radiofármaco? Que a gente acaba falando que ele não tem atividade terapêutica, né? Eu preciso de pouca quantidade de massa do fármaco, aí falando da molécula mesmo, preciso de pouca quantidade por uma proporção maior de radiação. Isso é um conceito que se chama atividade específica. Ele tem que ter alta atividade específica para ele ser um bom radiofármaco. Então, aí uma das finalidades do farmacêutico também é o desenvolvimento de novos radiofármacos, né? Ter esse conhecimento. E aí, ele não tem necessariamente ação terapêutica no corpo, ação farmacológica. Ação farmacológica. Mas, porque a dose é muito pequenininha, mas eu tenho efeito colateral, eu posso ter efeitos colaterais. Então, da mesma forma,
são características de medicamento como qualquer outro. Porque nessa transição das legislações sanitárias, muito se contestou isso, de não ser medicamento, porque não tem ação farmacológica. Mas não é só isso que caracteriza um medicamento, Sim, né? sim. Tá? E a gente, inclusive, vê interações medicamentosas. O paciente que vem fazer PET com FDG, por exemplo, se ele toma metformina, eu posso ter alterações nas imagens, no perfil de imagem. Se há interação é porque eu estou falando de medicamentos, né? Então, para ter bem consolidado isso daí. E a definição do que é radiofármaco. Toda substância que possua forma farmacêutica, quantidade e qualidade de radiação pode ser utilizada tanto no diagnóstico quanto no tratamento das enfermidades dos seres vivos, seja qualquer que seja a via de administração. Por quê? Quantidade e qualidade. Quantidade, aqui a gente mede quantidade de radiação numa rotina de radiofarmácia hospitalar, a dose é o Curie, milicurie, tá? É uma medida de radiação. E qualidade de radiação, porque depende do tipo de radiação que ele emite. O iodo, por exemplo, para tratar câncer de tireoide, o tratamento em si, quando eu falo de tratamento de pacientes com radiofármacos, eu estou falando de radiações que são particuladas. Radiação beta, radiação alfa, tá? Radiação beta menos e alfa. Quando eu estou falando de diagnóstico, eu estou falando de radiações eletromagnéticas, radiação gama ou raio-x, né? Aqui na medicina nuclear, no caso, são os raios gama, que o equipamento é um detector. E aí, para vocês já fazerem um paralelo, quando você vai fazer um raio-x, o equipamento emite radiação em você. Sim. O que passa vai para um anteparo, que é um filme, e forma a imagem para você, né? Aqui, quem é a fonte de radiação? O paciente, porque eu administro o radiofármaco nele. Então, o equipamento é um captador, ele não é um emissor de radiação, ele é um captador de radiação, tá? O equipamento da medicina nuclear. Diferente. Sim. E qual é a diferença dessa tecnologia no diagnóstico para a radiologia convencional? A radiologia convencional, ela avalia muito bem a anatomia. E a medicina nuclear, por eu usar o radiofármaco, ela avalia melhor a fisiologia. Né? Então ela consegue ver a fisiologia em nível molecular, mas ela não é muito precisa para avaliar onde está aquele foco. Quantos milímetros? Então a gente não faz tão. A gente da rádio está botando com Já está se Quer dizer que vocês não. A função de vocês aqui não é achar o. Aonde está? Mas o melhor dos mundos seria esse, não é? Então a gente já tem, que são as técnicas híbridas que a gente fala, que é o PET-CT. Nesse equipamento aqui eu tenho tomografia acoplada ao PET. Sim, sim. A gente E tá eu vendo faço aqui. as duas imagens numa só. Pode deixar aí. Veio certinho? Imagina. Existe o PET junto com ressonância, tudo no mesmo equipamento. E existe o SPECT, que é para medicina nuclear convencional, junto com o CT, junto com o tomógrafo, tá? Então já existem essas duas tecnologias, porque aí eu tenho o supra-sumo do diagnóstico. Né? Eu sei que tem uma lesão ali que está captando mais o radiofármaco, que tem um metabolismo aumentado dele ali, e aonde ele está, porque eu tenho a tomografia que é feita no mesmo equipamento, no mesmo momento, para saber aonde está. Então o laudo aqui, ele sai igual, no momento que eles estão discutindo o laudo, geralmente é discutir o radiologista com o médico nuclear, para definir. Eu tive a oportunidade de vir aqui fazer um exame com o paciente e quando eu entrei, eu pedi pra. Eu posso ficar na cabine pra ficar vendo. E aí, na hora que a gente veio pra salinha, injetou o medicamento no paciente. Aí depois a gente foi, eu junto com elas levei o paciente pro CT, né, que é pra tomografia. Cara, na hora que começou a rodar, e a gente começou a ver as imagens, aí começou a aparecer uma luz, assim, ela falou, são essas... Essa parte que brilha é a que a gente gosta, que é da medicina nuclear. Era fantástico, porque ela falou, você tá vendo essas áreas aqui? Aqui tem foco de câncer, né, de CA. Não, fantástico, eu falei assim, caraca, foi de arrepiar. E eu falo que quanto mais a gente aprende dessa área e é mordido pelo bichinho da radiação, mais a gente se apaixona. Quando eu vejo esse equipamento de manutenção, que eles vêm fazer manutenção periódica e abrem, por isso que eu falo que eu brinquei que ele é um transformer, ele é um equipamento fantástico. Eita, eu acredito. Ele faz muita coisa.
Eu vou mostrar um pouquinho para vocês do fluxo, esse fluxo do paciente, como é que funciona lá dentro na radiofarmácia, tá? Não vai Deixa eu só mais uma pergunta. Claro. Em relação aos riscos, tanto do paciente, né, quanto do fármaco, né, que está ali produzindo o medicamento. Dos riscos você fala de eventos adversos? Sim. E para o colaborador também, para o colaborador. A parte ocupacional, vamos Sim. lá. Pro paciente, o paciente que usa radiofármaco de diagnóstico, a gente, na média, a gente considera que a exposição dele é como se fosse de um raio-x, tá? Então é seguro. A gente tem um conceito que rege a radioproteção, que é regulado por agências internacionais de energia atômica e também nacionais, que é o ALARA. É uma sigla de uma frase em inglês que significa usar doses tão razoáveis, tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. Então, ou seja, eu tenho que sempre trabalhar para ter tecnologia boa no equipamento e boa no radiofármaco, para que eu use sempre as doses mais baixas possíveis, tá? Geralmente a gente tem equipamentos cada vez com os detectores cada vez mais sensíveis, né? E os radiofármacos, o desenvolvimento deles, como eu falei, das características de procurar sempre um radioisótopo que seja adequado para aquele tipo de captação, para aquele tipo de exame ou de terapia, para que eu exponha menos o paciente. Então, falando em diagnóstico, é isso. Agora, falando em terapia, o que eu faço com a terapia? Por exemplo, aqui a gente tem pacientes que fazem tratamento de câncer de próstata, tá? Então, quando o paciente já não respondeu à terapia da oncologia, com quimioterapia, com radioterapia, ele pode utilizar, se beneficiar do radiofármaco quando ele já tem metástase óssea, principalmente uma metástase local. E eu tenho uma molécula que é o PSMA, que é um antígeno prostático, marco ela com o Lutetium-177 e aí eu faço tratamento. O Lutetium-177 é quem vai tratar, porque ele vai destruir aquelas células ali, tá? Ele não é como na quimioterapia que ele entra tem algum mecanismo de ação no DNA, não. A radiação que ele emite é uma radiação particulada que transfere toda a energia para aquela célula cancerígena e leva a célula à morte. Então, o que eu quero? É claro que ela não vai agir somente nas células. Ele tem, e assim, a gente ligou ele no PSMA, que tem afinidade pela próstata. Então, aonde tiver células cancerígenas de próstata, ele vai atuar. Mas pode ser que ele tenha uma atuação nas células na região próxima também. E aí tem os efeitos que são previstos em bula muitas vezes, né? E da radiação, que é a aplasia de medula, esse tipo de coisas. Que cada radiofármaco vai ter o seu. Então, assim, estou dando um exemplo do lutécio, tá? Mas o iodo também. Então, por isso também que é muito importante ter o calibrador de doses, que é onde a gente mede a dose, quem está manipulando, quem está preparando, estar calibrado. Por isso que é importante ter uma pessoa que seja capacitada para aquilo, porque ele sabe qual é o limite de dose que ele pode dar ou não, de acordo com a prescrição médica, tá? Mas são efeitos colaterais como a terapia de quimioterapia pode fornecer, tá? Nada além disso. Entendi. Da parte ocupacional, nós somos dosimetrados. Então, quem atua nessa área, eu tenho um dosímetro que me acompanha mês a mês. Isso é legislação, é obrigatório. Tem na radiofarmácia industrial, eles têm detectores instantâneos, tá? Que mostram que se houver uma contaminação muito grande, ele já sinaliza, ele apita, tá? Aqui eu acompanho mensalmente a minha dosimetria e existem os limites que podem que a gente pode atingir por mês, tá? E todo serviço de medicina nuclear tem que ter um supervisor de radioproteção para funcionar. E o supervisor de radioproteção é quem controla a dosimetria da equipe. Então, um exemplo, quando a gente fala de dose de exposição, porque para diferenciar para vocês também, quando você está lá no sol, você está recebendo radiação ultravioleta, você está sendo exposto. Se eu tocar no sol, hipoteticamente, eu me contaminei, correto? Mas quando você está só lá tomando sol na praia, você está sendo exposto ao sol. A mesma coisa aqui. Se eu encostar a minha mão ou alguma parte minha direto numa fonte radioativa, eu me contaminei.
né? Se eu injetei o radiofármaco no paciente, o paciente está contaminado, propositalmente, intencionalmente, mas ele está contaminado. Já eu, que sou colaborador, e estou próximo de um paciente injetado, vamos supor que o Gabriel estivesse injetado, eu estou só sendo exposta, como se ele fosse o sol e eu estou aqui tomando banho de sol, tá? Então, quando a gente fala de medir a exposição ocupacional, a unidade chama milisievert. E aí, vamos supor, o dosímetro por ano, ele pode, esse aqui de tórax, tem que vir 20 milisievert por ano, tá? Acima de 1 milisievert por mês, eu já tenho que fazer uma notificação interna de que alguma coisa aconteceu, se foi alguma contaminação, uma exposição maior, igual hoje que instalei no gerador, tá? E a gente tem tudo registrado internamente. Acima de 5, eu já tenho que notificar para a CENEM. O supervisor de radioproteção tem que abrir uma investigação e notificar para a CENEM, se alguém vier uns 5 por mês. Então o negócio é bem sério, bem controlado. Mas uma vez que você tem habilidade e sabe o que você está fazendo, por exemplo, o meu dosímetro vem 0,2 por mês. E só eu que manipulo aqui. Só quando eu estou de folga, alguma coisa que tem alguém para cobrir. Tá? O de tórax tem um limite menor do que o de pulso. Por quê? O de pulso, ele vai monitorar a minha mão, né, o tecido da pele e a mão, que é onde tem a maior exposição, que eu estou manipulando o tempo todo. E a pele, a gente sabe que ela tem um poder de regeneração maior do que, por exemplo, o cristalino dos olhos, do que as gônadas, né, do que outras regiões do corpo, tá? Então o de tórax é para cuidar de tecidos, para representar a radiação que eu estou recebendo no abdômen, em órgãos mais sensíveis, e a do pulso de pele nas mãos aqui. Então a daqui, o valor é maior, eu não me lembro de cabeça agora, mas o valor é maior que eu posso me expor, tá? E aí quem manipula a fonte radioativa tem que ter dosímetro de extremidade. Pode ser de anel, pode ser de pulseira, eu falo que a gente é muito VIP. Só que tem pulseirinha que pode preparar. Entendeu? E é isso, assim, e a gente recebe porque está exposto. E é uma periculosidade, né? A gente está trabalhando com uma área de periculosidade, então a gente recebe o adicional de periculosidade. E acaba sendo um incremento no salário do farmacêutico que vai para essa área, entre 30% e 40% do salário base. Como você já tocou sobre isso, eu queria saber, por exemplo, essa parte do essa parte de legislação da pasta radiológica pega o farmacêutico, por exemplo, essa questão de férias, de 2 férias, aquelas 2 férias de 20. Essa legislação, ela veio para os técnicos em radiologia e é uma legislação antiga. Como com o tempo a estrutura que foi sendo exigida foi sendo maior, essa legislação hoje ela vale mesmo para os técnicos em radiologia. Não vale para vocês? Não necessariamente. Desde que eu comprove que a dosimetria da equipe está ok e que a estrutura do serviço é ok. E para funcionar tem que ter tudo isso, tá? Mas tem os serviços públicos no geral atendem a essa lei de ter 2 períodos de férias de 20 dias, de aposentar mais cedo, tá? E aposentar mais cedo, mesmo quem trabalha na área privada, muitas vezes consegue, comprovando, consegue aposentar mais cedo sim. Tá? Deixa eu te perguntar, aproveitando aqui, quais são as áreas que são empregados radiofármacos e em quais doenças? Os radiofármacos de diagnóstico em todos os segmentos. A gente utiliza os radiofármacos na medicina nuclear, né? Então é o ramo da medicina que utiliza radiofármacos e é onde tem a radiofarmácia. Então para diagnóstico a gente tem mais de 30. Só para diagnóstico, tá? Para terapia, também tem bastante coisa disponível, mas vamos falar de Brasil, da nossa realidade aqui. O iodo, para câncer de tireoide, tá? O iodo 131, quando ele é marcado com a molécula de MIBG, que é a meto-iodo-benzilguanidina, a gente pode utilizar para alguns tumores neuroendócrinos, neuroblastoma, tá? A gente tem o lutécio, marcado com DOTA-TOC para tumor de neuroendócrino também, e ele marcado com PSMA para próstata. A gente tem o Xofigo, que é o rádio 223 para próstata também. A gente tem Samário ainda, mas hoje é muito pouco utilizado, que é apenas paliativo para alívio da dor óssea, de quem já tem
metástases ósseas de câncer, tá? Que mais? Deixa eu tentar lembrar. Acho que basicamente são esses, tá? De tratamento hoje disponíveis são esses. Me fala como é que os radiofármacos mudaram a vida dos pacientes, assim, o que você percebeu quando os pacientes vêm aqui se tratar? Olha, o que muda na vida para deles? câncer de tireoide principalmente, assim, faz parte do protocolo meio que padrão. O paciente tira a tireoide e depois ele faz a terapia com o iodo 131 e faz parte do protocolo padrão ouro do tratamento. Então, assim, aumento de expectativa de vida, né? Controlar o câncer para não ter metástase, né? A maioria dos outros, o tumor neuroendócrino também, o dotatóxico como o técio, a gente também tem boas respostas da terapia do paciente, quando ele às vezes já não responde só à hormonioterapia. Mas muitos dos radiofármacos, como eles são novos, são tecnologias novas, eu não posso dar como primeira linha para o paciente, né? Então o paciente já tem que ter sido submetido à cirurgia, sido submetido à quimio ou rádio, e aí se ele não respondeu àquelas terapias, ele vem para cá, tá? E aí, com tudo avaliado, junto ao oncologista, com o médico nuclear, avalia todos os exames do paciente, se ele tem condições, que é uma coisa que é muito importante falar também em oncologia, que a gente não pode simplesmente querer tratar o paciente com um radiofármaco, se aquilo vai debilitar muito ele, se ele não está rígido, a gente fala, né? Se ele não está bem fisicamente para receber aquilo. Então, tudo isso tem que ser avaliado também, tá? Eu estava lendo sobre essa questão, sobre a questão da dignidade também do paciente, né? Porque eu soube que os radiofármacos mudaram no sentido de que quando você, eu não sei se isso é verdade, que parece que tem um radiofármaco que você injeta na pele, os pacientes deixaram de ir muitas vezes naquelas sessões que eram horríveis e para os familiares também. Exatamente. Então assim, eles deu mais dignidade até naquela passagem daqui para a morte. Exatamente, e o conforto, né? Principalmente, igual a gente às vezes atende aqui paciente que já tem um câncer de próstata metastático, resistente à castração, que a gente fala na classificação, já passou por 3 linhas de quimioterapia e está com doença óssea espalhada e ele já está usando morfina, por exemplo, de 2 em 2 horas. E ele faz a terapia e ele tem alívio daquela dor. Mesmo que seja durante um tempo controlado, mas ele sente alívio. Então a gente dá qualidade de vida, né? Enquanto há vida, a gente tem que cuidar bem dela e zelar por ela, né? Dar conforto para aquele paciente, para que ele viva essa vida que ele tem, mesmo que seja pouca, que a gente não sabe quando vai ser o fim, mas com qualidade. Verdade, legal, bacana demais. Quando eu ouvi falar sobre isso, cara, eu fiquei muito emocionado. Eu falei assim, caraca, porque muda totalmente, porque quem está envolvido nisso não é só o cliente, não é só o paciente, é a família dele, sim, né? Que está envolvida nisso. Na oncologia a gente aprende muito, a gente trata o todo, né? É um indivíduo com toda a sua história, sim, cultura. Sim. A gente não trata só a doença, a gente trata da vida. Sim, com a gente cuida da vida, a gente não trata a doença. Verdade. Tem outra pergunta. Como é que você ficou? Não, você já perguntei. O papel do farmacêutico, já falei sobre isso? Vamos falar do papel do farmacêutico. Então, a gente está envolvido desde a radiofarmácia industrial, que é no desenvolvimento e na fabricação mesmo desses radiofármacos, né, dessas tecnologias, até a ponta, seja na radiofarmácia centralizada ou na hospitalar. Por exemplo, eu recebo radiofármacos às vezes prontos da indústria, mas eu tenho que garantir que eu vou manter a estabilidade, que eu vou manter a esterilidade daquele produto, né? E eu que vou preparar a dose específica para o paciente aqui. A maioria dos radiofármacos eu preparo aqui. Eu compro os insumos da radiofarmácia industrial e eu preparo aqui. E aí eu tenho que certificar que aquela preparação juntou mesmo o radioisótopo com o fármaco free. Como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer controle de qualidade. Então aí o farmacêutico atua mais uma vez. Como eu falei, antigamente o cenário era de ter técnico de enfermagem, técnico de radiologia e biomédicos. Eles têm muita experiência prática, mas o olhar da garantia da qualidade, o olhar do controle de qualidade é do farmacêutico. A gente vê que a gente agrega muito quando a gente chega na equipe, sabe? O olhar das boas práticas de manipulação, de ter a cabine de segurança biológica, de limpar tudo, de controlar estoque. Tudo isso é função do farmacêutico, né? Então, é esse papel. A gente vai desde a parte
de desenvolvimento dos fármacos, de saber a característica, de trabalhar na pesquisa ou na indústria, até a ponta na radiofarmácia hospitalar. Na hora da administração, quem administra aí já é Já é enfermagem, mas quem libera o medicamento é o mesmo fluxo de um Você medicamento. chega até aquela ponta ali de entregar na mão De entregar na delas. mão da enfermagem, pronto, identificado com o nome do paciente, a dose que eu fracionei, o horário que é para administrar. Nesse caso que a gente lida contra o tempo aqui, o foco da enfermagem aqui é cuidar do paciente. Muitas vezes o paciente vem muito debilitado, o acesso venoso é difícil, né? Então quem está controlando o fluxo dos horários aqui é a partir do radiofármaco, quem controla o farmacêutico. Está na hora, vamos lá, a dose está pronta. Esse programa aí que daqui 5 minutos temos que injetar o paciente tal. Show. Sim, sobre a questão da especialização aqui em Brasília, eu queria saber, por exemplo, onde que a gente encontra a especialização de um após, um mestrado, um doutorado, por onde que a gente tem que buscar para quem quer vir para essa área? O que a gente faz? Aqui em Brasília esse segmento ainda é um pouco restrito. Consegue-se mestrado com algum vínculo à área radioativa na UNB, é possível, a pós-graduação estricto sensu. Pós-graduação lato sensu no momento não existe em Brasília, em radiofarmácia são todas fora, mas existem as oportunidades dos campos de estágio, né? Como eu falei, tem serviços de medicina nuclear que aceitam estagiários e assim, eu digo que eu posso dizer que eu contribuí para a formação dessas equipes aqui em Brasília, porque quando eu cheguei em 2011, era só eu, numa clínica grande de farmacêutico, uma clínica grande de medicina nuclear, só tinha eu de farmacêutico. No início eles queriam que eu só gerenciasse e tivesse técnicos de farmácia, mas eles viram a complexidade da coisa e todas as legislações do conselho também. E aí conseguimos, eu montei uma equipe com um farmacêutico em cada unidade, eram 6 unidades. E com apoio de estagiários, então assim, estagiários que eu formei como os primeiros estagiários dessa área aqui e hoje foram contratados. Formaram e foram contratados na área. Oi, então nós estamos atrapalhando o vídeo, vai sair no YouTube? Eles vão editar, doutor, você quer aparecer? Não, eu tô achando que vocês estão gravando para escrever alguma coisa. Mas é para escrever. Mas é para escrever. É para escrever. Ah, não, para escrever, então beleza, então a gente pode. Não precisa ficar com a consciência tão pesada. Nossa. O doutor João Paulo é o diretor da unidade do Centro de Diagnóstico. Eu não sabia que ele era diretor. Ele é o diretor do CDI daqui. Perdi o jornal. Sobre a questão da pós, do mestrado, doutorado. Que você contribuiu para... Isso, então hoje, mesmo tendo saído dessas instituições, elas mantiveram esses programas de estágio, então é possível. O meu primeiro estagiário, para falar a verdade, que eu tive nessa área, quando eu fui sair de licença maternidade, quem eu chamei para me cobrir? Ele já estava formado, foi ele que me cobriu aqui, é um cara excelente, que eu falo que hoje esse lugar sabe muito mais do que eu dessa área, tá? Ele foi muito esforçado também, muito dedicado. E de pós-graduação existe essa do Einstein, pós-graduação lato sensu, né? Tem cursos muito bons na plataforma do Instituto Racine, não sei se vocês já ouviram falar no Racine, para várias áreas da farmácia, gente. O Instituto Racine, não é fazendo propaganda, não é público, né, como é que eles mas eles têm cursos de uma qualidade muito boa. Eu fiz vários ao longo da minha vida. O Instituto Racine tem de oncologia, tem de farmácia hospitalar, tem de engenharia farmacêutica, da área da indústria à área hospitalar. E eles têm um curso de radiofarmácia, que é todo online, e eu não sei se eles estão com carga horária de pós esse curso. Tenho que me atualizar, porque já tem um tempinho que eu não estou a par desses cursos. Mas tem também a Fundação Oswaldo Cruz, tinha um curso de pós-graduação lato sensu também em São Paulo, que era um módulo híbrido, online e presencial. Tinha que ir algumas vezes presencial para São Paulo. Tinha um curso também lato sensu no Sul, se eu não me engano, em Santa Catarina, vinculado a uma universidade pública de lá. E os mestrados, né? A parte estricto sensu, no IPEM, todos os órgãos da CENEM, existe a possibilidade de fazer mestrado e doutorado. IPEM, IEM, CDTN, em Belo Horizonte, na UFMG também tem.
tá? Tudo longe daqui, né? Tudo longe. Se a gente quiser, então, provavelmente vir para essa área, teria que sair daqui de Brasília para poder... Assim, nem que seja nos cursos lato sensu, né? De ir algum período, né? Nessas modalidades híbridas e voltar, é possível. Entendi. Legal. Deixa eu ver, já perguntou sobre remuneração. Sobre remuneração dessa área, uma parte muito legal que a gente quer saber. A remuneração, assim, na média geral, Sim. é baseada no piso farmacêutico que existia, né? Agora não tem mais muito por isso, por conta não existe mais sindicato, né? Essas coisas. Mais a periculosidade, né? Que é o adicional de 30% a 40% do salário base. A remuneração é boa. Entendi. Comparando com outras áreas. Com outras áreas, entendi. Mas é isso, assim, comparado à oncologia, né? É assim como a oncologia. Entendi. Deixa eu ver. Onde que... Não, já falou sobre indústria, já falamos sobre essa parte onde que o radiofármaco está presente. Não, acho que eu nem vou tocar mais nisso, que você já tocou. Sobre especialização, como ficou sobre a organização. Eu acho que a gente falou sobre tudo, já que a gente queria perguntar. Você quer perguntar mais alguma coisa? Sim, não. Se vocês quiserem que envie algum material, posso mandar um vídeo de como funciona o ciclo, essas aulinhas que eu já dei ao longo da vida, eu posso mandar pra vocês. Só vocês me passarem o contato que eu mando aqui daqui a pouquinho pra vocês. Não, eu aceito sim. Sara, Pode mandar pelo WhatsApp aí, o e-mail e tal, que eu mando pra vocês. Eu acho que a gente falou tudo, porque acabou que não ficou na ordem das perguntas o que é e quais são as áreas, mas depois como a gente vai editar tudo, vai ficar bem legal. Eu acho que a gente conseguiu falar, acho que praticamente abordar todas as principais dúvidas, acho que sobre os principais questionamentos que a gente... Na hora que vocês forem escrever, se tiver alguma dúvida, também podem mandar que eu respondo. Fora a correria aqui do Ciro, no horário extra eu tenho terceiro e quarto plantão com um menino pequeno, né? Então, às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu respondo. Tinha uma pergunta sobre como é trabalhar com os profissionais de outra área, porque, por exemplo, quais são as outras áreas que a gente... Aqui, a medicina nuclear, eu falo que ela funciona como um balé, porque é uma equipe multiprofissional. Ela tem que ter, geralmente, um físico, a pessoa é um físico para fazer alguns controles de qualidade dos equipamentos, um supervisor de proteção radiológica, que pode ser um engenheiro, um físico, um médico, tem que ter o médico nuclear, a gente tem que ter o operador dos exames, que pode ser o tecnólogo em radiologia ou o biomédico, a gente precisa muito da enfermagem, né? Tem o farmacêutico. Então, é uma equipe multidisciplinar, né? E a gente tem que trabalhar no esquema tic-tac espanhol, né, do futebol, porque tem que ser uma equipe bem entrosada pela corrida contra o tempo com a maioria dos radiofármacos, tá? Então, toda a equipe, ela tem que saber o que está fazendo, ela tem que ser especializada, assim, tem que ter experiência naquela área. Tá? Vamos lá, você falou que... Vou mostrar o fluxo para vocês aqui de como